Olá, terráqueos. Olá, primatas. Vou logo avisando, eu não sou evangélico, mas vamos falar um pouco de Deus, de Jesus, no caso. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Você sabe? Eu não sei. Muitos não sabem. Vamos lá. O pecado nos espera. Mas antes, Deus é a fonte e a vida. Ele é a luz e nele não há escuridão alguma. João 1,5. Antítese de Deus é Satanás, cujo reino é a escuridão, o pecado. Desde o princípio, Deus deixou claríssimo, que o pecado leva à morte. Gênesis 2,17. O pecado nos espera, ou o pecado nos separa de Deus, como preferirem. E aí, vamos lá? Pode ser um pecado eu estar fumando, lendo isso, mas eu estou aqui para informar. Quando Satanás, com suas artimanhas, conseguiu enganar Eva e, por sua vez, Adão, a desobediência, o pecado entrou na natureza deles. Este pecado ficou entre eles e Deus, como um véu separando-os da fonte da vida. Espiritualmente falando, eles estavam mortos, gente, em seus delitos e pecados, claro, né? O pecado havia entrado no mundo, que foi amaldiçoado, e todas as criaturas vivas, nós, também tivemos que morrer uma morte física. Uau! Vamos entender agora o porquê. O pecado que entrou na natureza de Adão e Eva foi passado para todos os seus descendentes. No caso, nós. Esse pecado da carne não é culpa pelos pecados cometidos, mas uma forte inclinação para fazer nossas próprias vontades, em vez da vontade de Deus. Se seguirmos essa inclinação, por exemplo, quando somos tentados, cometemos pecado. Para ajudar seu povo a permanecer no caminho certo, Deus deu a eles leis que só letravam suas vontades para eles. Infelizmente, as pessoas eram incrivelmente fracas, até hoje, né? E nenhuma pessoa conseguiu se manter pura do pecado. Até por isso que todo mundo aí, pecadores, você aí. De fato, mesmo os melhores deles geralmente pecavam, diariamente em pensamentos, palavras e ações. Então, um pastor pode pecar em pensamentos, um padre em ações. Em outras palavras, todas as pessoas eram culpadas e Satanás poderia usar isso como uma carta de acusação contra elas, exigindo que elas morressem. Romanos 5,12, num templo de casa simbólica de Deus na terra. Um véu grande e grosso pendia na frente do Santo dos Santos, simbolizando um pecado na carne que separava as pessoas de Deus. Qualquer um que passasse pelo véu morreria instantaneamente, pois nenhum pecado poderia permanecer na presença de Deus. Entenderam até agora? Mas vamos lá, tornar mais simples. Perdão através do sacrifício. Deus, em sua longanimidade, deu às pessoas uma chance sacrificando um animal sem defeito. As pessoas poderiam obter perdão. Entendam. Uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, carregando o sangue do sacrifício e obter expiação pelo povo através do derramamento do sangue de um sacrifício inocente. A dívida do pecado poderia ser paga. Levíticos 17:11. No entanto, vamos entender, o sangue dos animais não poderiam tirar a causa raiz do problema, gente. O pecado na natureza humana, e até hoje, né, tá na carne, tá na cabeça.
depois que seus pecados foram perdoados, as pessoas continuaram a pecar. Gostaram, hein? Descaradinhos. O que significa que eles tiveram que voltar a sacrificar novamente, ano após ano. Nem mesmo o sumo sacerdote poderia ajudá-los. Ele mesmo era um pecador. Estou dizendo. E o sacrifício era para ele, tanto quanto para o povo hebreus. Vamos entender, gente. Somos pecadores por causa dos fatos. Deus odiava esse estado terrível das coisas até hoje, né? Seus anseios era ter comunhão com as pessoas e salvá-las. Ele procurou por alguém que pudesse tirá-las, as pessoas, do ciclo vicioso do pecado e do perdão. Mas apesar do fato de que havia pessoas justas e tementes a Deus, ao longo da história, nenhuma delas era inocente, nenhuma delas poderia estar na brecha entre Deus e a humanidade. Então Deus enviou seu próprio Filho, entendo, Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Filho Jesus, para realizar este grande trabalho na história. Ezequiel 22:30. Vamos lá. Mas antes eu peço para você, se inscreve no canal, para todos o sininho, ativa o sininho, viu? Legalzinho. Dá aquele joinha, likezinho, que é assim que o computador aqui do site entende que é um bom vídeo, gente. Valeu. E assistam pelo menos até 4 minutos. Jesus era filho de Deus. Jesus, um ser humano em todos os sentidos da palavra, viu? Jesus era o filho de Deus, mas... Pausa para o cigarro. E esse negócio fica tocando. Deus, mas ele voluntariamente se esvaziou e se tornou o filho do homem, um ser humano em todos os sentidos da palavra, com a mesma natureza humana que todos nós. Isso significa que Jesus foi tentado como nós somos. Mas Jesus também nasceu do Espírito de Deus e este Espírito o acompanhou durante toda a sua vida, dando-lhe a força para realizar a tarefa para a que ele foi enviado. Lucas 1:30. E aqui, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Foi como um homem que Jesus teve que aprender obediência, porque sendo homem ele tinha a sua vontade própria. O mesmo que pecado na carne também foi tentado lá. Ele aprendeu a negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e levar esse pecado à morte. O resultado foi que ele nunca pecou e ficou sem pecado. Hebreus 2:18. Quando Jesus falou contra o pecado e contra a hipocrisia, contra o pecado e a hipocrisia dos líderes religiosos da época, ele falou com autoridade e convicção, mas porque a morte sobre o pecado estava ocorrendo em seu homem interior, escondido da vista das pessoas. Ele foi mal compreendido por quase todos os seus contemporâneos, tanto assim que no final ele foi preso e crucificado. Tá vendo? Ele era tão nobre que o pessoal ao redor, né, os humanos aí, né, sentiram um pecado nele, alguma coisa que ele falou, que ele pensou, expôs, e aí o crucificaram. O homem puro, justo e inocente morreu como um criminoso, punido pelos pecados que nunca cometera, porque expiação é um caminho a seguir. Sendo irrepreensível, o único ser humano em toda a história que era completamente puro e sem pecado, Jesus era o único que podia permanecer na brecha, o único em que Satanás não tinha direito. Ele era o único que não merecia a morte, seja física ou espiritual, mas cumprindo o propósito pelo qual ele veio à terra. Jesus voluntariamente se ofereceu. Ele foi crucificado como sacrifício supremo e
incompreensível, ele morreu como o Cordeiro de Deus, a expiação por toda a humanidade. Ele suportou o castigo de todos os nossos pecados e morreu. O justo pelos justos, Romanos 5:10. Coríntios também, 5:21. Ele não apenas morreu fisicamente, mas experimentou a separação de Deus enquanto estava pendurado na cruz. Mateus 27. Por meio desse sacrifício, todos os que nele creem conseguem obter o perdão. E aí, gostaram do vídeo? Aproveita, dá um joinha aí, indique para outras pessoas a palavra de Deus, gente. É sério. Não é porque eu estou fumando aqui que não é sério. E dá um joinha aí, valeu? E se inscrevam. Até a próxima. E tem um shorts, viu aí que, para quem não sabe, shorts é vídeo curto.